Olá, você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. Eu separei algumas questões muito cobradas nas provas do Detran para nós conferirmos neste simulado. E este simulado tem apenas duas respostas, alternativa A e alternativa B. Uma delas é o gabarito do Detran e a outra é sempre resposta que aluno acabou marcando na prova e errando. Portanto, acompanhe essa correção de questões atuais do Detran. Questão número 1. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes será punido com. Qual é a punição para desobediência a uma ordem da autoridade de trânsito ou de seus agentes? Será que a alternativa A, multa, ou alternativa B, multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação? Neste caso, o condutor só é multado, é autuado. Não haverá cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Não é motivo para cassar a carteira de habilitação do condutor esse tipo de infração. Logo, a alternativa B está errada e o gabarito da questão é a alternativa A. E nesse caso, o condutor comete uma infração que é de natureza grave, haverá 5 pontos lançados no seu prontuário de condutor e uma multa de R$ 195,23. Desobedecer às ordens da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Questão 2. Quando o policial de trânsito estiver com o braço levantado verticalmente e com a palma da mão para frente, ele está indicando para os condutores uma ordem de. Na alternativa A, diz seguir em frente, e na alternativa B, parada obrigatória para todos os veículos. Qual das duas alternativas é a correta? O policial está com o braço levantado verticalmente e a palma da sua mão está voltada para frente. Neste caso, ele está ordenando para os condutores uma parada obrigatória. Parada obrigatória para todos os veículos. Já a questão 3 diz, quando o policial de trânsito estiver com o braço levantado e com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão agora voltada para trás. Nesse caso agora, ele está indicando aos condutores uma ordem. Qual ordem ele está indicando agora? Braço levantado, movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Neste caso agora, o policial de trânsito está ordenando aos condutores para que eles sigam em frente. Ordem de seguir. Não é uma ordem de parada obrigatória. Questão 4. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita na via, recomenda-se. O ciclista está transitando com sua bicicleta e ele vai passar por um veículo que está estacionado à direita nesta via. Qual é a recomendação para este ciclista, visto que esse veículo está estacionado no local onde o ciclista deveria estar transitando? Então, qual que é a recomendação ao ciclista neste momento? Na alternativa A diz utilizar o passeio e redobrar a atenção. E na alternativa B diz utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Qual é a correta neste caso? Resposta correta é a alternativa B. O ciclista deve utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível deste veículo e redobrando sempre a sua atenção. Resposta correta da questão 4. E como eu já mencionei,
Sempre a outra alternativa das questões deste simulado são respostas do aluno. Então, o aluno acabou marcando na prova dele a alternativa A, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Resposta errada, o ciclista não precisa fazer isto e também ele não deve fazer isso, pois o passeio é destinado ao pedestre. E como regra geral, o ciclista só pode utilizar o passeio se ele desmontar da bicicleta e passar a empurrá-la sobre esse passeio ou calçada. Por isso, a alternativa A fica errada. Questão 5. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa é. Na alternativa A diz infração gravíssima, sujeito a multa. E na alternativa B diz que é permitido, caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. Qual a resposta correta para a questão 5? Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Será que é permitido, caso seja feito com velocidade compatível com a segurança? Resposta errada. Não é permitido. O condutor que transita com seu veículo automotor sobre uma ciclovia ou ciclofaixa comete uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima, ela tem fator multiplicador por 3 vezes e haverá a multa de trânsito. Logo, resposta da questão número 5, alternativa A. Questão número 6. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando que o condutor será submetido a um curso de reciclagem? Qual situação? Na alternativa A diz quando suspenso do seu direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. E na alternativa B diz quando suspenso do seu direito de dirigir e quando se envolver em qualquer acidente. Qual é a resposta correta para a questão 6? O condutor ele deverá participar de curso de reciclagem quando o seu direito de dirigir for suspenso e também quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Alternativa A é a resposta correta da questão. Não é se envolver em qualquer acidente. Essa parte da resposta deixou-a errada. Questão 7. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar as providências de sinalização no local terá como punição. Qual é a punição para aquele condutor que deixa, estando ele envolvido em acidente com vítima, de adotar providências de sinalização neste local de acidente? Alternativa A diz multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E alternativa B diz multa, com fator multiplicador por 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Qual das duas respostas você marcaria em sua prova? Se você marcou a alternativa B, acertou a questão. O condutor envolvido em acidente com vítima que deixa de adotar providências de sinalização no local, ele será autuado com uma multa gravíssima, multiplicada por 5 vezes, e haverá também suspensão do seu direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Além, é claro, de responder também por crime de trânsito. Essa conduta, ela também é considerada crime de trânsito. Questão 8. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Esta questão acabou repetindo aqui no simulado, pois tem caído muito nas provas do Detran. E veja as respostas dos alunos. Alternativa B
Este aluno marcou que é permitido caso não haja fluxo de ciclistas. Resposta errada. E numa outra prova, outro aluno acabou marcando permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. São respostas erradas nesta pergunta. Transitar com veículo automotor em ciclovias ou ciclofaixas é proibido e vai sujeitar o condutor ao cometimento de uma infração que é de natureza gravíssima. Haverá fator multiplicador por 3 vezes, além, é claro, de uma multa. Portanto, alternativa A, gabarito da questão 8. Questão 9 e questão 10, nós vamos responder juntas, pois é a mesma questão. O Detran acaba cobrando muito esta questão e veja como que ele muda um pouquinho só na resposta. Na verdade, ele troca anos por meses. É muito comum. Então, questão 9. Um condutor que teve a sua carteira nacional de habilitação cassada, cancelada, poderá requerer sua reabilitação após quanto tempo? E questão 10. O condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após quanto tempo? Note que é a mesma pergunta, o Detran só muda um pouquinho aqui na maneira de perguntar. Questão 9 traz a alternativa A, 6 meses, e alternativa B, 2 anos. E questão 10, 6 meses do efetivo cumprimento da pena, e alternativa B, 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Note que ele muda meses por anos aqui nas respostas. Mas, enfim, qual é a resposta para as duas perguntas? Se você respondeu 2 anos ou 24 meses, acertou as duas questões. Um condutor que tiver a sua carteira nacional de habilitação cassada, cancelada, ele terá que aguardar 24 meses, ou seja, 2 anos, e neste prazo não poderá dirigir, e após esse prazo ele poderá requerer a sua reabilitação, realizando todos os exames necessários à habilitação. Esta é uma outra resposta para esse tipo de pergunta na prova do Detran. Um condutor que teve a sua carteira de habilitação cassada, cancelada, ele terá que refazer todos os exames necessários à habilitação. Ou seja, ele vai fazer sanidade física e mental, o exame médico, a avaliação psicológica, a prova teórica e a prova prática de direção veicular, tudo novamente. Assuntos, questões muito cobradas em prova. Vale a pena estudar direitinho este assunto. Questão 11. Considere as afirmativas. E neste tipo de questão, leia sempre o comando da pergunta ao final. Aqui está o comando para interpretar cada item da questão para responder a alternativa correta. Então, a questão pergunta: são crimes de trânsito as indicadas apenas em. Então, já interprete cada item avaliando se é um crime de trânsito ou não. Será que o item número 1 é um crime de trânsito? Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Um condutor que se afasta do local do acidente para tentar fugir à responsabilidade daquele acidente, seja a responsabilidade penal ou civil. Neste caso, este condutor está cometendo um crime de trânsito? Sim. Logo, item 1 é crime de trânsito. Item número 2 é um crime de trânsito? Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir
ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Esta conduta no trânsito é considerada crime? Com certeza. No item 2, temos mais um crime de trânsito. Quando o condutor pratica esta conduta em via pública, comete um crime de trânsito. E o item número 3, será que é crime de trânsito? Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Esta conduta no trânsito é considerada crime? Esta conduta não é considerada crime de trânsito. Esta conduta, na verdade, é considerada uma infração de trânsito. Perceba a diferença. Essa conduta no trânsito é apenas uma infração de trânsito, que é de natureza gravíssima. Haverá uma multa e 7 pontos no prontuário do condutor, além da retenção do veículo até que esse condutor chame uma pessoa habilitada para retirar o veículo para ele. Logo, dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias não é um crime de trânsito. E se não é um crime de trânsito, o item 3 não pode aparecer no gabarito da pergunta. Sendo assim, resposta correta para a questão é a alternativa A. São crimes de trânsito aqui na questão, o item número 1 e o item número 2. Questão 12. O condutor autuado por uma infração de trânsito imposta por um órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Todo motorista que é autuado recebe uma autuação por uma infração de trânsito. Todo motorista tem direito a recursos, tem direito a recorrer desta autuação. A questão quer saber quais são as possibilidades que o condutor tem de defesa de recursos. Na alternativa A, diz Jari e Detran apenas. E na alternativa B, diz defesa da autuação, Jari e Cetran. Qual das duas respostas é a correta, na sua opinião? Se você respondeu a alternativa B, acertou esta questão. O condutor autuado por uma infração de trânsito, independentemente se seja um órgão estadual, municipal ou federal, independente do órgão, ele tem direito, primeiramente, a uma defesa da autuação, chamada também de defesa prévia. Essa defesa prévia não sendo acolhida pelo órgão de trânsito, o condutor terá direito ao primeiro recurso, direcionado à Jari. Jari é uma junta administrativa de recursos de infrações de trânsito. E caso a Jari não acolha, não aceite o recurso deste motorista, o motorista tem direito a mais um recurso, na verdade o segundo e último recurso, que é direcionado, é enviado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Logo, são essas as possibilidades de recursos que o condutor tem direito. Defesa da autuação, Jari e Cetran. É importante você conhecer esse assunto, é importante você conhecer também esta sequência, pois é bastante cobrada em questões do Detran. Veja a questão 13 cobrando novamente este assunto de uma maneira um pouquinho diferente. Perceba que a questão 13 começa explicando o CETRAN. O CETRAN é um Conselho Estadual de Trânsito. Ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da Jari, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Então, na questão 13, se o condutor já enviou recurso à Jari, o recurso não foi acolhido, não foi aceito,
O condutor já mandou também recurso ao CETRAN e o CETRAN também não aceitou o recurso do condutor, não aprovou esse recurso. Dessa decisão do CETRAN, cabe mais algum recurso? Não cabe recurso? Qual é a resposta correta? Na alternativa A diz: não cabe recurso na esfera administrativa. E na alternativa B diz: cabe recurso ao presidente do CETRAN. A alternativa B fica errada, não cabe recurso ao presidente do CETRAN. CETRAN é a última instância recursal. Caso o CETRAN não acolha, não aceite o recurso do condutor, não caberá mais a ele recurso na esfera administrativa. Portanto, resposta da questão 13, alternativa A. Portanto, para você entender direitinho este assunto e não errar questões na prova do Detran, grave bem a ordem dos recursos. Caso o condutor seja autuado, caso o condutor receba uma autuação de trânsito, primeiramente, ele terá direito a uma defesa desta autuação, chamada também de defesa prévia. Essa defesa não sendo aprovada pelo órgão, a multa é mantida e, nesse caso, o condutor poderá enviar o seu primeiro recurso. O seu primeiro recurso será direcionado à JARE. Caso a JARE não acolha, não aprove o recurso do motorista, esse motorista tem direito a mais um recurso, o último recurso, que é direcionado ao CETRAN. E caso o CETRAN também não acolha, não aprove esse recurso do condutor, a este motorista não caberá mais recursos na esfera administrativa, pois encerraram-se as instâncias recursais. Logo, na sua prova do Detran, veja, temos 4 possibilidades de respostas para esse tipo de assunto: recursos de infrações de trânsito. Vale muito a pena estudar essas questões, pois nestes últimos meses caíram bastante nas provas do Detran. Questão 14. Um condutor, ao estacionar em local proibido, teve seu veículo removido pelo órgão de trânsito. Na própria questão 14 já tem uma resposta para muitas perguntas sobre estacionamento irregular também, que você já pode aqui guardar para sua prova. Nas infrações de estacionamento irregular, sem a presença do condutor, haverá a remoção do veículo do local pelo órgão de trânsito. Motorista que estaciona em local proibido, motorista que estaciona de forma irregular, pode ter lá o seu veículo removido pelo órgão de trânsito. É uma resposta muito comum na prova também do Detran. E para a restituição deste veículo, para que esse veículo seja devolvido ao condutor, é necessário que o condutor efetue o pagamento. Alternativa A, de todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. E a alternativa B diz da multa que deu origem à remoção do veículo, além das taxas e despesas com a remoção e a estada. Qual a resposta para esta questão, na sua opinião? Resposta para ela é a alternativa A. A alternativa A está mais completa. Portanto, resposta da questão. Caso o veículo seja removido pelo órgão de trânsito, o proprietário deste veículo só poderá retirar esse veículo após o pagamento de todas as multas vinculadas a este veículo, multas já vencidas, além também das taxas e despesas com esta remoção e a estadia no pátio do órgão também. Logo, alternativa A, resposta para a questão 14. Questão 15, deixar o condutor ou o seu passageiro de usar cinto de segurança. Esta conduta
é uma infração de trânsito. De qual natureza e qual é a consequência para esta conduta no trânsito? Alternativa A diz é uma infração grave com multa. E a alternativa B diz é uma infração grave com multa e retenção até a colocação do cinto. Qual é a resposta da questão 15? Resposta correta, alternativa B. É uma infração de natureza grave que, além da multa, haverá também a retenção deste veículo até a colocação do cinto de segurança. Retenção do veículo é uma medida administrativa que acompanha esse tipo de autuação. Sempre que houver a falta de um item obrigatório para o condutor, para o seu passageiro e até mesmo para o veículo, normalmente essa infração acompanhará a retenção do veículo, juntamente com a multa. Então, avalie os casos de falta de itens obrigatórios para condutor, passageiro e veículo. Multa com retenção do veículo. O que é uma retenção veicular? O veículo fica retido no local da infração até que seja sanada a irregularidade. Resolveu o problema, sanou a irregularidade, o veículo é liberado, o condutor também é liberado. Mas a multa prevalece, a multa não é cancelada. Então, a retenção do veículo visa sanar irregularidades no momento da infração. Questão 16. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com placas do veículo sem condições de visibilidade. Qual é a infração? Alternativa A diz multa e alternativa B diz multa e remoção do veículo. A resposta correta é a alternativa B. Neste caso, placas sem condições de visibilidade, além da multa, este veículo será removido ao pátio do órgão de trânsito. Perceba que é uma situação na qual a irregularidade não pode ser resolvida no local da infração. Não tem como o condutor resolver essa irregularidade no local da infração. E neste caso, o veículo, então, é removido ao pátio, removido ao órgão de trânsito para que depois se resolva essa irregularidade. Questão 17. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e também penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e o seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Mais uma questão perguntando sobre infração penal, ou seja, crimes de trânsito. O que é um crime de trânsito aqui na questão 17? Não confunda crime de trânsito, infração penal com a infração de trânsito. São coisas diferentes. Muita atenção com isso. As provas do Detran costumam chamar assim mesmo: infração penal, crime ou ainda delitos. Para a nossa prova são todos aqui sinônimos de crime. Então vamos marcar a alternativa que traz crimes de trânsito. Alternativa A diz dirigir sem possuir a habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na alternativa B diz dirigir com habilitação vencida, dirigir sem habilitação e dirigir alcoolizado. E ainda a alternativa C
dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Qual delas você marcaria na sua prova teórica? Qual das alternativas traz apenas crimes de trânsito? Resposta da questão é a alternativa A. Na alternativa A, temos 2 crimes de trânsito. Primeiro crime, dirigir sem possuir carteira de habilitação e gerando perigo de dano. Essa parte aqui, gerando perigo de dano, configura o crime de trânsito, dirigir sem habilitação. E o outro crime, dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou também influência de qualquer outra substância psicoativa. Logo, a alternativa A traz aqui crimes de trânsito e é a resposta correta da questão. A alternativa B, ela já começa errada. Dirigir com a carteira de habilitação vencida não é crime de trânsito. Não é nem infração de trânsito também. Aí você pergunta, como assim não é infração de trânsito também? Para ser infração de trânsito, esta frase está incompleta, pois para ser infração de trânsito, a habilitação precisa estar vencida há mais de 30 dias. Dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima, mas também não é crime de trânsito. Logo, ficaria errada da mesma forma a alternativa B. E dirigir sem habilitação só será crime de trânsito se o condutor dirigir gerando perigo de dano. O fato de apenas dirigir sem habilitação não é crime de trânsito. Só será crime de trânsito se dirigir sem a devida habilitação e ainda gerando perigo de dano. E dirigir alcoolizado, sim, é crime de trânsito. Mas a resposta já estava errada. E a alternativa C, dirigir alcoolizado, crime de trânsito, e transitar na contramão de direção não é crime de trânsito, é apenas uma infração de trânsito. Questão 18. Constituem infrações de trânsito passíveis de multa dirigir veículo. Alternativa A diz com o braço do lado de fora e dirigir veículo descalço. Alternativa B, com o braço do lado de fora e dirigir veículo transportando animal entre as pernas. Quais aqui são infrações de trânsito? Alternativa B, são infrações de trânsito com o braço do lado de fora e dirigir veículo transportando animal entre as pernas ou também do seu lado esquerdo. São infrações de trânsito. Dirigir o veículo descalço não é uma infração de trânsito. Será infração de trânsito se você dirigir veículo com um calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Dirigir descalço não é uma infração de trânsito. Questão 19. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim terá como punição. Alternativa A, multa e retenção do veículo. Alternativa B, apenas multa. Se você entendeu o que eu já expliquei numa questão anterior, respondeu a alternativa A. Sempre que houver a falta de uma coisa obrigatória para o condutor, para o passageiro e até mesmo para o veículo, além da multa, haverá a retenção desse veículo para a regularização. Questão 20. O motorista infrator será submetido a um curso de reciclagem. Quando que o motorista infrator será submetido a um curso de reciclagem? Alternativa A, quando for suspenso seu direito de dirigir. Ou alternativa B, quando cometer qualquer infração
de natureza gravíssima. Essa está muito fácil, não é mesmo? Resposta correta, alternativa A. Quando o seu direito de dirigir for suspenso, o condutor deverá realizar um curso de reciclagem. E não é o cometimento de qualquer infração gravíssima que vai submeter o condutor a realizar curso de reciclagem. Resposta errada para a questão. Questão 21. Paulo convida seus amigos para passarem um fim de semana na praia. Saem no sábado de manhã, com Paulo na direção do veículo, um amigo no banco da frente e os outros dois no banco traseiro. Paulo e o passageiro do banco da frente usam o cinto de segurança, enquanto os dois do banco de trás não colocam o cinto. Achamos o probleminha da questão. Os dois passageiros do banco de trás não colocaram o cinto de segurança. Comando da pergunta: esta situação, alternativa A, é considerada infração e crime de trânsito. Alternativa B é considerada infração de trânsito. Qual a sua resposta para a questão 21? Deixar o passageiro de utilizar o cinto de segurança. Isso é crime de trânsito ou apenas infração de trânsito? Se você respondeu que é apenas infração de trânsito, claro, acertou a pergunta 21. Essa conduta não chega a ser crime. Resposta errada. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança é uma infração de trânsito de natureza grave. Haverá multa, retenção do veículo, pois temos a falta de um item obrigatório, retenção do veículo até a colocação do cinto de segurança, além da multa que esse condutor vai receber. Questão 22. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação ela poderá ocorrer. Alternativa A, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, ou alternativa B, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Qual a sua resposta para a questão 22? Vamos ver se você acerta essa questão. Quando que a Carteira Nacional de Habilitação poderá ser cassada aqui na questão 22? Então veja se você acertou. Resposta correta, alternativa A. Quando o condutor for condenado judicialmente por um delito, por um crime de trânsito. Condenação judicial tem como consequência a cassação, o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação deste condutor. Mas e a alternativa B? Também não é um motivo para cancelar a habilitação do condutor? Quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica? Não, resposta errada, pois neste caso aqui da alternativa B, a habilitação do condutor será suspensa. O condutor terá o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses por um ano. Suspensão do seu direito de dirigir. Suspensão é diferente de cassação. Não confunda as penalidades aqui na questão 22. São penalidades diferentes. E claro, a cassação é uma penalidade mais grave do que a suspensão. Questão 23. Portadores de necessidades especiais dirigindo sem seus aparelhos auxiliares resulta numa multa de natureza gravíssima e ainda haverá a retenção deste veículo até que seja sanada a irregularidade. Lembre-se que quando houver a falta de um item obrigatório, haverá a retenção do veículo como medida administrativa. Isso te ajuda a
a acertar esse tipo de questão nas provas do Detran. Questão 24. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Quando que o condutor comete uma infração de trânsito? Alternativa A, quando respeita a preferência do pedestre. Aqui foi falta de atenção do aluno, marcar a alternativa A. Se ele respeita, como que ele comete uma infração de trânsito? Resposta errada. O condutor comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Esta é a resposta correta da questão. Questão 25. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima que vai sujeitar o condutor a uma multa de trânsito. Não é permitido, isso está errado e acabou repetindo aqui no simulado essa questão. Questão 26. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Note que há uma irregularidade com o veículo. Nesse caso, irregularidade com o veículo. Alternativa A, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Alternativa B, infração leve, penalidade multa. Qual a resposta correta neste caso? Resposta correta, alternativa A. Sempre que houver uma irregularidade ou a falta de um item obrigatório também para o veículo, haverá a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Isso te ajuda a acertar esse tipo de questão na prova do Detran. Questão 27. O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Alternativa A, multa e retenção do veículo. Alternativa B, multa. Qual a resposta para a questão 27? O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés. Muita atenção aqui. Não há a retenção do veículo nesse caso. Não é aqui uma falta de um item obrigatório para o condutor. O condutor apenas não está respeitando e está dirigindo com um calçado que não se firma nos pés. Então, neste caso, não tem retenção do veículo. Tem apenas a multa de trânsito. Multa de natureza média com 4 pontos no prontuário do condutor. Infração média, dirigir veículo automotor com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Mesma coisa a questão 28. Será que tem retenção do veículo neste caso da questão 28? O condutor que ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo ou desfile sem autorização terá como punição. Neste caso, a multa não acompanha a retenção do veículo. Resposta A, resposta errada. Neste caso, é apenas multa de trânsito de natureza leve, 3 pontos lançados no prontuário do condutor e não há a retenção do veículo neste caso. Não há a falta aqui de um item obrigatório para o veículo, para o condutor, para o passageiro. Logo, você elimina então essa parte da resposta retenção do veículo. Fica errada a resposta. Questão 29, questão interessante, tem caído muito nas provas também. Um veículo trafega a 55 km por hora em uma via local de área urbana. Essa via é regulamentada com velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor deste veículo, alternativa A, comete infração de trânsito passível de multa
suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Alternativa B, comete infração de trânsito passível de multa. Qual das duas respostas você marca na sua prova teórica do Detran? Se a via é 30 km por hora de velocidade máxima e o condutor transitava a uma velocidade de 55 km por hora, ele está quase ao dobro da velocidade máxima permitida para a via. Ou seja, ele está excedendo muito a velocidade para esta via. Então, ele comete uma infração de trânsito que é passível de multa. Na verdade, é uma infração gravíssima, com fator multiplicador por 3 vezes. Haverá também a suspensão do direito de dirigir para esse condutor e o recolhimento do seu documento de habilitação. Essa é a consequência por esse excesso de velocidade. E essa infração citada aqui na questão, ela se configura quando o condutor exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%. Mais de 50% acima do limite máximo de velocidade para a via. Já configura essa infração citada aqui na questão. Então, além da multa, o condutor terá o seu direito de dirigir suspenso. Assunto cobrado aqui na questão 29. E por fim, questão 30, assunto muito cobrado em provas também. Vamos ver se você acerta a questão 30. 2 veículos, eles estão transitando por fluxos que se cruzam e se aproximam de local não sinalizado. Uma via que não tem sinalização no cruzamento, local não sinalizado. De quem é a preferência de passagem num local assim? O item 1 diz: no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. Item 2, no caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. E item 3, nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga. É correto o que se afirma em. Qual você assinala aqui nessa pergunta? Alternativa A, 1 e 2 apenas, ou alternativa B, todas estão corretas. E aí, qual você marcou? Se você marcou alternativa A, acertou a pergunta. Item 1, correto. Quando estamos trafegando em um local em que há um cruzamento com rodovia não sinalizado, os veículos que trafegam pela rodovia têm preferência de passagem. Cruzamento com rodovia não sinalizado, a preferência de passagem é dos veículos que estão transitando por rodovia. Mesma coisa em cruzamentos com rotatória. Em cruzamentos com rotatória não sinalizados, a preferência de passagem é dos veículos que estão por ela transitando, circulando. E o item 3 está errado. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga. Errado, não existe essa regra. Esse item fica errado. Na verdade, aqui a resposta estaria correta se citasse assim: quem se aproxima pelo lado direito do condutor neste cruzamento, nesta interseção de vias, tem preferência de passagem. Se a frase citasse assim, estaria correta, mas ela trouxe pela rua mais larga. Resposta errada, nunca estará correto isso na prova do Detran, bem como alunos que marcam também pela rua mais movimentada, resposta errada. Quem trafega pela avenida, resposta errada, entre outras que o Detran traz em questões. Então, não marque esse tipo de resposta na prova, vai acabar errando a questão. Então, resolvemos aqui 30 questões atuais do Detran, questões que caíram nestas últimas provas, nestas últimas semanas. Vale muito a pena você estudá-las para a sua prova também. Gostou deste simulado? Deixe seu comentário. Se possível, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações
Isto ajuda o canal a crescer mais e levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.